Então vamos iniciar hoje mais uma das teorias a serem discutidas por nós. Hoje estaremos discutindo a teoria da aprendizagem significativa, a teoria do psicólogo David Paul Ausubel, mais uma das teorias cognitivistas. Então, o objetivo do curso de hoje será apresentar aspectos centrais da teoria da aprendizagem significativa do Ausubel, expor algumas das contribuições desse modelo teórico de ensino e aprendizagem e apresentar alguns aspectos centrais da teoria e dessa evolução da teoria da aprendizagem significativa na visão de três outros autores, que é o Novak, o Gowen e o professor Marco Antônio Moreira. O Ausubel, ele nasceu em Nova York em 1908. Sua família eram de imigrantes judeus e passou a trabalhar com a educação a partir de uma insatisfação. Formado em psicologia e em medicina, foi doutor em psicologia do desenvolvimento e faleceu em 9 de julho de 2008. Grandes contribuições para a psicologia educacional. Quando eu disse que ele traz o seu trabalho a partir da insatisfação educacional, resta nos perguntarmos: que insatisfação educacional foi essa? Então, no prefácio de sua obra, a gente tem logo essa insatisfação a partir da própria frase a qual eu aqui passo ipsis literis para todos vocês. Assim dizia Ausubel: escandalizou-se com um palavrão que eu, patife de 6 anos, empreguei certo dia. Com sabão de lexívia, lavou-me a boca. Submeti-me. Fiquei de pé num canto o dia inteiro, para servir de escarmento a uma classe de 50 meninos assustados. Para ele, a escola é um cárcere para meninos. O crime de todos é a pouca idade, e por isso os carcereiros lhes dão castigos. Quem é essa criança? É o próprio Ausubel, que sofreu enquanto aluno. Quem é essa figura que o fez gerar essa insatisfação sobre a escola? O professor. Bom, mas o Ausubel fez aquilo que acreditamos ser o ideal que devamos fazer. Da insatisfação, da revolta, criar um processo transformador. Então, sua psicologia educacional servia principalmente para transformar a educação. Só relembrando, temos 3 tipos gerais de aprendizagem. A aprendizagem do tipo cognitiva, afetiva e psicomotora. Por que relembrar? Porque o cognitivismo vai se concentrar na aprendizagem cognitiva. Porém, alguns dos autores da evolução da aprendizagem significativa vai nos levar a uma atenção muito especial à afetiva e psicomotora. Por isso, relembrarmos desde já. A aprendizagem cognitiva
E o principal foco da teoria da aprendizagem do Roosevelt, ela vai preocupar-se principalmente com a organização de novas informações, que são organizadas, armazenadas e assimiladas na mente do aprendiz. Quando essas informações se organizam, elas se organizam numa estrutura a qual vamos chamar de estrutura cognitiva. Então, todas as informações dos seres humanos vão se organizar num sistema chamado de estrutura cognitiva. A aprendizagem afetiva refere-se aos sinais internos do ser humano, do indivíduo. Elementos como prazer, dor, tristeza, ansiedade. Então, a aprendizagem ela também vai depender da afetividade, da emoção do ser humano. E a aprendizagem psicomotora está relacionada às respostas musculares, principalmente adquiridas por treinos, práticas. E aí nós temos, como exemplos, os treinos mecânicos, como tocar um instrumento musical, aprender a dirigir, nadar, aprender a chutar uma bola sempre na mesma, no mesmo ângulo do gol, ou até para a nossa área. Exercícios propostos de física do livro, repetir, até esperar que esses exercícios apareçam da mesma forma em algum lugar. Então, a aprendizagem ela vai aparecer dessas três formas. A aprendizagem, na teoria ausubeliana, vai se concentrar em seu processo inicial na aprendizagem cognitiva. Para Ausubel, o conhecimento ele vai estar inserido em um processo no qual a informação vai ter que ser adquirida, armazenada e organizada na estrutura cognitiva. Ou seja, tudo aquilo que o aprendiz, o indivíduo, aprende e as suas relações conceituais vão fazer parte de uma estrutura de conhecimento que será adquirida, armazenada e organizada no cérebro do ser humano. Portanto, o Ausubel vai partir não de uma característica de comportamento observável como os comportamentalistas, mas sim de um comportamento cognitivista. Por isso, o Ausubel vai se enquadrar e vai estar com a sua teoria dentro daqueles que nós chamamos de teoria cognitivista. A teoria do Ausubel é também chamada de teoria da assimilação de Ausubel. Vou entender que essa teoria de assimilação ela vai evoluir e vai se transformar numa teoria de psicologia educacional para uma teoria da assimilação educacional. Você vai ver a obra do Ausubel, inicial, que data principalmente da década de 60, em seus primeiros livros, sobre psicologia educacional, vai evoluindo a partir dos trabalhos de autores como, principalmente, Novak, o Gaui, Moreira, Canhas, entre outros. E
vai culminar em uma obra chamada Teoria da Assimilação e Retenção do Conhecimento, já em 2002, ou seja, praticamente em nosso século, com o próprio Oswald. Então, para ele, o conhecimento ele é adquirido e retido. E esse conhecimento ele pode ser adquirido e retido de duas formas. A partir de uma aprendizagem mecânica ou a partir de uma aprendizagem significativa. Qual a diferença entre essas duas aprendizagens para o Oswald? Para o Oswald, a aprendizagem mecânica é um tipo de aprendizagem no qual o conhecimento é puramente memorizado, sem interações significativas. Uma vez que se adquire nova informação, sem ligações específicas aos elementos existentes na estrutura cognitiva do próprio aluno. Ou seja, o conhecimento é levado para o aluno de forma aleatória e arbitrária. Algumas características o Oswald nos traz para caracterizar o que seria uma aprendizagem mecânica. Por exemplo, o uso prematuro de técnicas verbais em alunos imaturos em termos cognitivos, aprendizagem arbitrária de fatos não relacionados, sem qualquer princípios de organização ou de explicação, fracasso na interação de novas tarefas de aprendizagem com materiais anteriormente apresentados, ou seja, não temos vínculo entre aquilo que está sendo aprendido agora com aquilo que foi aprendido anteriormente. Uso de procedimentos de avaliação que apenas avaliam a capacidade de se reconhecerem fatos diretos ou de se reproduzirem ideias pelas mesmas palavras ou no contexto idêntico ao originalmente encontrado. Notemos que, embora essa forma de aprendizagem pelas características se assemelhe muito com aquilo que a gente pratica em forma de ensino e aprendizagem em sala de aula, como nós fazemos atualmente, notemos que o Oswald trata como o mecânico como uma forma de aprendizagem. Então, a técnica, o mecanicismo é uma forma de aprendizagem também. Logicamente que o Oswald vai dar significado e importância para a aprendizagem significativa. A aprendizagem significativa para o Oswald vai ser mais importante do que a aprendizagem mecânica. Por quê? Porque para o Oswald, as ideias aprendidas significativamente, elas estão ancoradas, elas estão atreladas àquilo que já existe na estrutura cognitiva. E logo, são partes dos sistemas ideários estáveis, ou seja, como elas se ligam, como elas se relacionam com aquilo que já está estabilizado na estrutura cognitiva do aprendiz, isso será menos vulnerável a interferências
proativas e retroativas que venham a impedir o processo de aprendizagem. Coisas que a memorização vão trazer maiores dificuldades, pois não são devidamente protegidas. Assim, as ideias na aprendizagem significativa ganham uma estabilidade, fazendo com que o aluno consiga relacionar melhor os conceitos e discuti-los adequadamente. A aprendizagem mecânica e a aprendizagem significativa, para o Osborne, elas devem ser um contínuo. Vocês podem notar, pelo próprio mapa conceitual que eu construí aí, que existe uma relação entre a aprendizagem mecânica e a significativa. Veja pelo pontinho vermelho aí que eu estou expondo, que o importante era que, vamos imaginar que isso seja uma zona de aprendizagem, onde você pode ter um material que esteja mais próximo no mecânico, ou pode ter um material que esteja mais próximo do significativo. O que isso significa? É que ele tem um material que tenha elementos mais mecânicos, mas também seja significativo, ou pode ser um material que seja significativo, mas também que tenha elementos mecânicos. O importante para o Osborne é que você esteja mais próximo possível do significativo, o que não impede que você tenha também, nesse material, elementos da aprendizagem mecânica. Ou seja, aquela ideia que eu colocava para vocês nas aulas anteriores, da gente ter um sistema educacional mecânico, mas que, num aspecto transformador, a gente poder aos poucos ir modificando essa realidade, é bem possível fazer se a gente for olhar neste panorama. Porque nós podemos ter um sistema de ensino, um material, uma avaliação que esteja completamente nessa zona, mas que a gente possa aos poucos ir se afastando e tendo um sistema, um material, elementos que estejam mecânicos, mas a gente vai inserindo prática significativa e vai cada vez mais se afastando aos poucos da aprendizagem mecânica e se aproximando da aprendizagem significativa. Isso pode ser feito. Isso é um processo ao qual, como o próprio Osborne, o próprio Marco Antônio coloca, é um processo complexo, é um processo difícil, mas é um processo que pode ir evoluindo e pode existir. Bom, princípio básico da teoria do Osborne. Toda a teoria dele parte do seguinte princípio: se eu tivesse de reduzir toda a psicologia educacional a um único princípio, diria isso: o fator singular mais importante que influencia a aprendizagem é aquilo que o aprendiz já conhece. Descubra o que ele sabe e baseie nisso os seus ensinamentos. Então, é o princípio inicial, é o princípio básico da teoria da aprendizagem significativa do Osborne. Você descobre aquilo que o aluno já sabe e, a partir do momento que você descobre aquilo que o aluno já sabe, você utiliza isso como ponto de ancoragem para a nova informação, como ponto de partida, como ponto de interação para a nova informação. Gente, isso parece até ser algo simples, parece ser algo óbvio, mas infelizmente não é algo praticável na nossa sala de aula atualmente.
Porque nós temos um ensino ao qual todo o aprendizado muitas vezes está desvinculado daquilo que o nosso aluno já conhece, aquilo que o nosso aluno já sabe. Portanto, vamos então ao mapa conceitual da teoria da aprendizagem significativa. A aprendizagem significativa, para o Ausubel, ocorre na interação entre o conhecimento prévio e a nova informação. Vamos entender isso aqui. Primeiro, entender a evolução do conhecimento prévio. O Ausubel, na sua obra, vai colocar inicialmente essa Ana Patrícia lá. Então vai ter que esperar, que o papai está em aula agora, viu? O conhecimento prévio no início da sua obra, o Ausubel chamava de ideia prévia relevante. Só que qualquer ideia poderia ser utilizada como forma de ancoragem para o ensino. Hoje a gente já tem a ideia que não. Foi aquela discussão que nós tivemos principalmente sobre as concepções alternativas. Qualquer ideia não vai auxiliar. É necessário que seja um conhecimento. E um conhecimento prévio que esteja, de alguma forma, ancorado com a nova informação. O que isso ocorre? Ocorre que você vai ter uma nova informação que vai interagir com esse conhecimento. E essa interação se dará aquilo que o Ausubel chamou de subsucessores, que são elementos que interrelacionam-se com a estrutura cognitiva do aprendiz. O que é esse subsucessor? É uma palavra que não tem nem tradução, que é a palavra própria que o próprio, né, que o Ausubel, de certa forma, traz para a gente, que é o quê? Uma vez identificado o conhecimento prévio do aluno, ele se transforma em um elemento que vai, de alguma forma, se relacionar com a nova informação. E esse conhecimento que se relaciona com a nova informação, ele chama-se de subsucessor. Então, para o Ausubel, o subsucessor é ao conhecimento especificamente relevante, a nova aprendizagem, o qual pode ser um símbolo já significativo, um conceito, uma proposição, um modelo mental, uma imagem. Então, o Ausubel chama de subsucessor ou ideia âncora. É um elemento que já tem alguma importância em termos de conhecimento e que pode ser utilizado como informação relevante para essa nova informação que está chegando para o nosso aprendiz. Mas aí vem a grande, vamos dizer assim, a grande inquietação do professor. Que aí eu posso enumerar em 3. Primeiro, como identificar o conhecimento prévio? Ora, a identificação do conhecimento prévio vai vir através de diálogo, através de questionários, através de conhecimento do professor acerca daquilo que o aluno possivelmente deve conhecer naquela comunidade, naquela faixa etária, naquela realidade, naquele contexto. Então, elementos que vêm da própria experiência de sala de aula do professor.
Então, identificação do conhecimento prévio. Ora, não consegui identificar o conhecimento prévio do meu aluno. Não consegui o diálogo. Não consegui, né? Travou. E agora? O que é que eu faço? O Ausubel traz outro elemento, que ele chama de organizadores prévios. O que são organizadores prévios? São atividades, são objetos que tratam o conteúdo de uma forma mais geral, mais, vamos dizer assim, mais generalizada, que com a não observância ou não existência desse conhecimento prévio direto, ela vai surgir de alguma forma. Por exemplo, eu gostaria muito de trabalhar conceitos relacionados à calorimetria, por exemplo. Mas eu vejo que os meus alunos estão muito travados para conhecimento prévio. Eu não consigo identificá-los. Então eu solicito que eles assistam, por exemplo, o filme O Dia Depois de Amanhã, por exemplo, né? Que trata elementos do clima que podem muito bem trazer algum conhecimento relevante referente à parte de calorimetria, termometria, termodinâmica. Bom, a discussão do filme pode nos gerar organizadores prévios, que, a partir dessa discussão, pode trazer à tona conhecimentos prévios dos nossos alunos. Então, organizadores prévios pode ser um texto, um experimento, um software, uma mídia, algo que seja de uma forma geral. Ora, eu não consegui identificar o conhecimento prévio. Ora, mesmo com o organizador prévio, eu notei que o aluno não tem conhecimento prévio. Ele não tem, então eu vou para a última instância, a aprendizagem mecânica. Aprendizagem mecânica. Fazer com que o nosso aluno ou nosso aprendiz memorize, aprenda mecanicamente o ponto inicial, porque aprendendo mecanicamente o ponto inicial, esse ponto inicial vai virar o conhecimento prévio daquele conhecimento que virá depois. Então ele vai para a aprendizagem mecânica. E aí existem alguns conhecimentos que realmente não tem como a gente ensinar que não seja, por exemplo, mecanicamente. Alguns conceitos que não tem como trabalhar se não forem mecanicamente. Então, assim, teremos que fazer, certo? Para que aconteça a aprendizagem significativa, é necessário 2 elementos. Primeiro, disposição do aluno em aprender. O aluno tem que estar disposto a aprender significativamente. Por quê? Porque se tudo aquilo que ele aprende está ancorado acerca daquilo que ele já conhece, acerca do seu conhecimento prévio, ora, se ele não quiser relacionar a nova informação com aquilo que já existe, como é que ele vai conseguir aprender significativamente? Então, nosso aluno tem que estar disposto a aprender. É necessária essa disposição. Outra imposição para que ocorra a aprendizagem significativa é que o material seja potencialmente significativo. E aí vem algo interessante. Né? Mas todo material que seja significativo, ele já não é significativo? E aí nós teremos uma discussão que pode ser posta mais à frente, principalmente com aquilo que discute o Novak e o Gowin, que é: não pode existir material significativo, porque a ação educativa é uma ação humana.
por ser uma ação humana, é uma ação individual. Então, se o material for significativo, por característica própria, ela perde este significado pelo fato de, por si só, ele ser significativo. Ele teria esse potencial a partir do momento da característica que ele tem em relação ao indivíduo que aprende. Então, de uma forma mais clara, o material é potencialmente significativo se ele for significativo para o indivíduo que aprende. Então, o material vai ser potencialmente, ele vai ter o potencial de ser significativo, desde que ele tenha significado para aquele que aprende. Ele pode ser significativo para mim, pode não ser significativo para outra pessoa. Então, todo material sempre vai ter o potencial. É por isso que ele vai ter um significado lógico, pela própria natureza do material, mas tem um significado psicológico, porque vai depender da estrutura cognitiva de quem está aprendendo. Só que nessa estrutura cognitiva, ele vai ter que ter uma característica importante, que é a diferenciação progressiva e a reconciliação integradora, que são duas características importantíssimas da teoria da aprendizagem significativa. A diferenciação progressiva é o seguinte: o Ausubel caracteriza que todo aprendizado vem sempre de um conceito mais geral, mais original, principal, inicial, e vai se ramificando para conceitos menos abrangentes, que vai ficando mais detalhados. Notem que aqui nós temos nesse mapa um exemplo de uma diferenciação progressiva. Por quê? Eu parto da aprendizagem significativa e vou para conceitos menos abrangentes, que vão se estruturando e ramificando-se, né, numa estrutura hierárquica de cima para baixo, diferenciando-se progressivamente. Um exemplo, né, que eu sempre coloco para os físicos de diferenciação progressiva é o exemplo de energia. Energia é um conceito geral que, diferenciando-se progressivamente, nós podemos chegar aos tipos: energia mecânica, energia elétrica, energia térmica, energia, e assim vai. A energia mecânica pode ser potencial, pode ser cinética. Então você vai tendo ramificações e assim vai acontecendo de um conceito mais geral para os mais específicos. Mas a estrutura cognitiva também pode fazer uma reconciliação integradora. Ou seja, superordenar ou combinar de alguma forma os conceitos que são menos abrangentes, integrando e assimilando até o conceito mais geral. Do mesmo jeito que hierarquicamente os conceitos podem ser atribuídos de cima para baixo, você pode reconciliá-los de baixo para cima. E aí você pode entender o que é energia mecânica, pode entender o que é energia térmica, pode entender o que é energia elétrica, e a partir desse momento integralizá-los, reconciliá-los
de forma que se entenda o que é o termo energia. Então, nós temos diferenciação do mais abrangente para os menos abrangentes e reconciliação dos menos abrangentes para os mais abrangentes. Então, para o Oswald, a estrutura cognitiva vai aprender a partir do momento em que conseguir fazer a diferenciação progressiva e a reconciliação integradora. Principalmente, parte desses elementos de diferenciação progressiva e reconciliação integradora, o mapa conceitual, como vocês já puderam notar nas construções de mapas que vocês estão fazendo aí em nossa disciplina. Que essa estrutura hierárquica nada mais é do que vocês tentando construir, né, a diferenciação progressiva e a reconciliação integradora nas relações que vocês tentam fazer entre os conceitos aos quais vocês estão tentando trabalhar com os mapas conceituais. Bom, a aprendizagem significativa, ela pode acontecer de 3 tipos e pode ocorrer de 3 formas. Vamos, então, entender quais são os tipos de aprendizagem significativa e quais são as formas de aprendizagem significativa. Notem que o mapa de vocês, que vocês devem ter construído, foi um mapa só inteiro. Eu tive que aqui dividir por uma conta do slide ficar mais acessível para que vocês visualizassem. Mas o meu mapa parte todo de aprendizagem significativa. Então, você tem 2 saídas lá no primeiro mapa, 2 saídas aqui da aprendizagem significativa do segundo slide. Né? Já é um exemplo de elaboração do mapas para todos vocês. Bom, a aprendizagem significativa se dá em 3 tipos. A primeira, a aprendizagem significativa de forma representacional. Dá significado a símbolos. Passar a conhecer aquilo que algo é referente. Então, você, quando representa, você identifica determinado símbolo. Bom, esse símbolo pode vir com uma imagem, pode vir como um objeto, pode vir como uma fórmula. Então, a aprendizagem significativa representacional vai vir de várias formas. Então, entender o símbolo e dar significado ao símbolo é uma aprendizagem significativa representacional. Como, por exemplo, se eu mostrar para vocês o que é isso aqui, logicamente que a grande maioria de vocês vai conseguir me dizer o que é que isso representa. Se eu mostrar para vocês o que é isso aqui, né, grande maioria de vocês vão trazer para mim o que isso representa. Então, por exemplo, compreender o que é a palavra mouse, para alguns, vai direto para esse objeto. Né? Talvez não... Né? Se alguém chegar e lhe disser, olha, eu vi um mouse correndo pela casa, eu disse, gente, como isso aconteceu? Né? Não vai a ideia de rato, mas vai a ideia do mouse de computador. Então, a representacional é o significado. Então, a representacional para a física é extremamente importante, porque, por exemplo, se você quer trabalhar vamos continuar com um exemplo como na própria termodinâmica. Você quer trabalhar
com máquina térmica, como é que você vai querer trabalhar todos os conceitos sem criar a representação, por exemplo, de um motor de combustão interna? Para que o seu aluno entenda e represente mentalmente como é que funciona uma máquina térmica. O outro tipo de aprendizagem significativa é a partir do tipo conceitual. Aqui ele vai começar a pegar esses símbolos ou signos ou objetos e designá-los a partir de conceitos. E aí ele vai dar a esses objetos alguma regularidade relacionados aos objetos, aos eventos, às situações, aos fenômenos. Então, de certa forma, você vai ter alguns critérios comuns, alguns elementos que vão caracterizar melhor esses símbolos. Então, logicamente, se você começar a pegar a ideia do símbolo mouse e começar a criar algumas regularidades, como rolagem, como clique no botão direito, aí a ideia de rato não vai aparecer coisa alguma, porque alguns conceitos serão apresentados. Então, quando você designa a esses conceitos, então aí a aprendizagem significativa vai se apresentar dessa forma. Para o Ausubel, vai ser importante na aprendizagem significativa conceitual a formação de conceitos, que essa formação de conceitos poderá ocorrer a partir da interação com o objeto ao qual você está pretendendo conceituar ou com outras pessoas, a partir da interação social. Como, por exemplo, o conceito de bola, ou você vai vir brincando com bola, manipulando e chutando bola, brincando com bola, ou você vai ter que conversar com outras pessoas que vão descrever para você o que é bola. Ah, mas vamos para a física. Ou você vai descrever para o seu aluno através de desenho, imagens, softwares de animação em sala de aula, o que é uma máquina térmica, ou você vai levar para a sala de aula para que ele manipule o objeto, por exemplo, uma fonte de Heron, e aí o experimento vai estar lá e ele vai conseguir interagir e manipular. E aí ele vai observar regularidades, objetos, e vai conseguir formar os seus conceitos. Algo importante para o estudante é a assimilação de conceitos. Quanto mais conceito o estudante assimila, melhor, porque ele vai ampliando o seu vocabulário. Quanto mais característica eles vai colocando esses conceitos, mais ele amplia o seu vocabulário. Por exemplo, vamos à física direto. Ainda no conceitual. Ele vai para a máquina térmica. Ele observa a máquina térmica. Mas aí ele começa a ver elementos como eficiência da máquina térmica, potência da máquina térmica, consumo da máquina térmica, rendimento da máquina térmica, como ter o melhor rendimento energético da máquina térmica. E aí a quantidade de conceitos vão aumentando no seu vocabulário. E essa assimilação de conceitos vai fazendo com que se aprenda mais. Então, para o Ausubel, não adianta ter apenas um conceito principal. É necessário que o seu vocabulário seja aumentado e é necessário que o seu aspecto conceitual seja evolutivo. Então, para o Ausubel,
é uma característica extremamente importante que nós vamos ver na próxima, que é proposicional, que a aprendizagem significativa é um ato de evolução conceitual. Aprende quem evolui. Então, vamos para o último tipo de aprendizagem, que seria a proposicional, que é a partir de proposição. Ou seja, nós temos símbolo, o símbolo que gera conceitos e o conceito que vai nos gerar proposições verbais. E as proposições verbais já é uma combinação, é uma redação entre palavras, entre novas proposições, entre novos conceitos. E essa proposição é que vai fazer com que o nosso conhecimento seja cada vez mais elaborado. E para o Ausubel, esse conhecimento proposicional vai ocorrer tanto no sentido conotativo como no sentido denotativo. Conotativo, o sentido figurado, e o denotativo, o sentido real. Por exemplo, a bola é vermelha. Então, você tem o sentido real, que é o denotativo, de ver a bola vermelha. Mas você gosta mais da bola azul. E aí vem aquilo que a gente estava dizendo do material potencialmente significativo. Por quê? O menino que, o aluno ou a aluna que goste mais da cor azul, ele vai ter um sentido conotativo na proposição sempre se a bola estiver na cor azul. Então, por exemplo, sentido denotativo, a realidade, a fonte de Heron é realmente fazer com a latinha um motor térmico. Mas depois você vai no sentido conotativo e dizer que daquela latinha você pode imaginar o motor de uma Ferrari, que é a mesma coisa. O princípio térmico é a mesma coisa. E aí você gera uma proposição que o seu aluno vai ver que é a mesma coisa a partir da proposição verbal que evolua este conceito proposicional. Então, a aprendizagem significativa vai ser representacional, conceitual e proposicional. Ela vai ter que representar o símbolo, conceituar esse símbolo e gerar proposições verbais para que se aprenda, para que se evolua essa aprendizagem. As formas de aprendizagem, elas podem ser subordinada, superordenada ou combinatória. Subordinada é a forma de aprendizagem significativa que ocorre entre o conhecimento prévio, que é influenciado na estrutura cognitiva a partir de novos conceitos. Ou seja, a subordinação do novo material se dá em relação àquilo que já está preexistente na estrutura cognitiva do seu aluno. Ah, professor, numa aprendizagem subordinada, o que é que eu vou fazer? Vamos partir para um outro exemplo agora. No terceiro ano, eu quero fazer uma aprendizagem significativa subordinada. Então, eu tenho que começar a discutir o conceito de energia elétrica. Para entender energia elétrica, qual conhecimento prévio que a gente espera que o aluno tenha? O conceito de energia. Então, você vai partir do conceito de energia
para chegar ao conceito de energia elétrica. Então, você está subordinando o conceito de energia elétrica ao conceito de energia. Você está subordinando o seu conceito inicial, certo? Ao conceito pré-existente, que é o conceito de energia. Você está subordinando a informação que você está trazendo, que é o conceito de energia elétrica, a um conceito já existente. A superordenada, você vai, a partir do novo conceito, da estrutura cognitiva, o conhecimento prévio dele que se tem. Então, o novo material mais geral e inclusivo, pré-existente, é o contrário do subordinado. Então, aqui você vai ter que discutir o que é energia elétrica, que seria o novo conceito, para depois falar o que é energia. Ah, professor, mas isso normalmente a gente não faz. Normalmente a gente faz. É por isso que o senhor já puxou. Por isso que foi puxado aí a energia, o conceito de energia, para depois trazer o conceito de energia elétrica. Eu subordinei. Mas como é que eu posso superordenar? Da seguinte forma. Normalmente a gente conceitua, não sei, né? Mas eu já experienciei isso, de iniciar conceituando energia mecânica para depois conceituar energia cinética e energia potencial. Ou seja, eu vou do mais geral para o mais específico. Então, a superordenada é um processo de reconciliação. Notaram que o novo conceito é um conceito mais geral. E eu parto de um conceito mais geral e vou para o conceito mais específico depois. Então, eu tenho a superordenada e a combinatória, que é o meu último tipo de aprendizagem, é quando a gente utiliza algum subsucessor já mais elaborado ou já existente através ou de uma aprendizagem superordenada ou subordinada para tentar combinar aquilo que a gente já aprendeu ou combinar esse subsucessor e tentar aprender isso de uma outra forma. Alguns professores utilizam muito a aprendizagem combinatória a partir de analogias. E alguns materiais também, como por exemplo, você aprende e tem um subsucessor do modelo gravitacional. Aí, a partir do modelo gravitacional, que é um subsucessor já bem elaborado na cabeça, na estrutura cognitiva do aluno, aí você parte para a aprendizagem significativa do modelo atômico. Alguns materiais utilizam isso para uma aprendizagem significativa que seja combinatória. A teoria da assimilação de Ausubel se dá da seguinte forma. Prestem bem atenção comigo na figura. Nós temos A minúsculo,
que interagem com A maiúsculo. Quem é A minúsculo? A minúsculo seria um conhecimento prévio. Então, A minúsculo é algo que já está na estrutura cognitiva do aluno. A maiúsculo. A maiúsculo é a nova informação. Ou seja, é aquilo que a gente quer levar para o aluno. É a nova informação. Então, eu tenho a conhecimento prévio interagindo com a nova informação. Após essa interação, eu tenho a linha maiúsculo e a linha minúsculo. Por que eles modificaram para a linha? Porque o conhecimento prévio com a nova informação ele já não é mais o mesmo. Ele foi modificado. Assim como a nova informação com conhecimento prévio também já não é mais a mesma. Foi modificada. Porque ela sofre interação. Uma com a outra. E aí existe uma fase de retenção. É por isso que a obra do Ausubel vai chamar-se de assimilação e retenção do conhecimento. Porque nessa fase de retenção é quando separa-se o conhecimento prévio, separa-se da nova informação. Reduz-se o quê? A uma nova informação, modificada porque sofreu interação do conhecimento prévio. É aquilo que o Ausubel chama de resíduo, subsussor modificado. Ele vai servir de conhecimento prévio para um novo conhecimento que poderá vir adiante. Que vai entrar em contato com o outro A, gerando um A duas linhas. E quanto mais esse A vai sendo elaborado, mais vai ficando evolutivo o conhecimento do aprendiz. Esse processo, o Ausubel chamou de assimilação obliteradora. O Ausubel diz que todo o processo de aprendizagem passa por esquecimento. Então, tudo aquilo que a gente aprende, se não utilizado, com certa frequência ou cotidianamente, ele vai ser esquecido. Mas a aprendizagem significativa existe uma diferença à mecânica. Porque essa assimilação obliteradora faz com que esse processo de esquecimento, ao ser necessário passar por um processo de lembrança, isso seja menos dolorido para aquele que necessita lembrar. Por que isso é menos dolorido? Porque esse A' está ancorado àquilo que o aluno já sabia. Isso vai fazer com que ele seja mais fácil de lembrar. Algumas informações vão estar no âmago do ser humano, fazendo com que isso possa ser lembrado ou ser rememoriado, podemos dizer assim, de uma maneira mais simples, mais rápida, menos dolorida do que talvez a aprendizagem mecânica fosse necessária fazer. Eu sempre utilizo o exemplo dos cálculos, porque é um exemplo bem particular para mim. Eu acho que cálculo foi principalmente os não utilizados rotineiramente, foi algo que passou por um processo de esquecimento. Depois de anos
que eu não vi mais cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, passou para o processo de esquecimento. Como o processo de aprendizagem de cálculo foi um processo mecânico, então hoje eu acredito que eu teria que estudá-lo, né, para que eu pudesse relembrar cálculo. Talvez, se ele fosse aprendido significativamente, isso, como o próprio Ausubel coloca, possivelmente fosse menos dolorido por conta do resíduo, que é o subsussor modificado, que acaba ficando na estrutura cognitiva do aprendiz. Então, na aprendizagem significativa, não tem como garantir jamais se o aluno aprendeu ou não. É algo que eu sempre contabilizo e sempre indico aos meus orientandos, aos alunos que trabalham comigo, que não tem como você garantir se houve evolução de aprendizagem ou não, se o aluno aprendeu ou não. Isso é mais uma utopia. O que nós apenas, como o próprio Ausubel coloca, podemos identificar indícios de aprendizagem significativa, né? A posse dos significados podem trazer clareza, precisão, diferenciação, transferência, elementos que possam fazer com que você identifique indícios que o aluno aprendeu ou não. Mas garantir que ele aprendeu, jamais isso, né, poderá trazer para o material. Portanto, um material jamais poderá ser significativo, porque jamais poderá trazer a certeza que houve evolução na aprendizagem. Então, como sempre fazemos, qual o papel do professor dentro da aprendizagem significativa, dentro da facilitação da aprendizagem significativa? Como levar isso para a prática? O que o professor deve fazer? Primeiro, identificar a estrutura conceitual e proposicional da matéria de ensino. Ou seja, identificar conceitos e princípios integradores e organizá-los hierarquicamente. Entender quais são os conceitos e as proposições mais gerais, mais inclusivas, que deverão ser trabalhadas na sala de aula e qual a importância delas. Para isso, como sempre, indicamos o mapa conceitual. Ele pode nos auxiliar nessa identificação da matéria de ensino. Outra tarefa fundamental é a identificação dos subsussores. Saber quais são os conhecimentos prévios a serem utilizados, diagnosticando aquilo que o aluno já sabe. Então, descobrindo o que o aluno já sabe, identificando o que o aluno já sabe, utilizar esses subsussores para, em sala de aula, utilizá-los adequadamente. E aquilo que nós chamamos de facilitadores na aquisição de conceitos, de modo significativos, são estratégias e metodologias facilitadoras. É o que sempre, né, quem trabalha com aprendizagem significativa coloca, que a melhor forma de se buscar um material potencialmente significativo é se trabalhar com a diversidade de estratégias, a diversidade de metodologias. Sempre estar com o material flexionando cada vez mais, colocando N estratégias para que de alguma forma atinja
o objetivo da aprendizagem significativa em sala de aula. Bom, esse material seria posto para que a gente também viesse a discutir o Novak, o Gowen e o Marco Antônio Moreira. Mas, devido às quedas de internet, daquilo que ocorreu, acredito que seja mais interessante talvez a gente marcar um outro momento para que a gente possa discutir um pouco mais, até porque eu teria alguns pontos a colocar e o mais importante também no Novak, no Gowen e no Moreira, que nós precisaríamos de um pouco mais de tempo. Eu gostaria de parar aqui e discutir um pouco sobre a teoria do Ausubel, que é cognitivista, e depois a gente marcaria um momento extra para discutirmos os outros 3 autores. Tudo bem? Vamos então para as discussões sobre o Ausubel.